Fala, meu povo maravilhoso! Que satisfação, que prazer. Professor Bruno Freitas aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pela presença e a confiança de todos vocês. E hoje nós vamos estudar um tema que é muito importante para a sua prova. É um tema muito importante dentro do estudo do direito penal. É muito importante. Para isso, eu preciso que você pegue o seu material. Você vai ter que fazer algumas anotações relevantes e importantes, tá? Eu também vou indicar vários artigos do Código Penal na aula de hoje. Então, você já abre o seu Código Penal também, tá? Galera, anote. Faça as suas anotações, porque lá na frente, tenha certeza, essas anotações vão fazer toda a diferença nos seus estudos, ok? Qual que é o tema de hoje, então? Olha aí, nós vamos falar de lei penal no tempo. Nós vamos falar de lei penal no tempo. Agora, qual é a ideia que você tem que ter antes de a gente entrar no tema especificamente? Deixa minhas redes sociais aqui para vocês. O meu Instagram, @profbrunofre, o meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas, tá? Acesse essas redes sociais, se inscreva nessas redes sociais, porque todos os dias nessas redes sociais você vai encontrar conteúdo relevante, gratuito, para te ajudar nessa caminhada dos concursos públicos. Não perde tempo, se inscreve agora, porque vai fazer total diferença aí para vocês, tá bom? Então vamos lá. Lei penal no tempo. Qual é o primeiro ponto que nós temos que saber? Temos que ter em mente é o seguinte, olha só. Processo legislativo. O que é um processo legislativo? É um procedimento no qual, ao final dele, nós temos o quê? A criação de uma lei. Depois de todo o processo legislativo, o processo legislativo, galera, ele tem as suas regras lá na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela traz quais são as regras, quais são os procedimentos do processo legislativo. Ao final desse processo legislativo, nós temos a criação de uma lei. Uma lei é criada. Então, a lei ela é criada através do processo legislativo, cujas regras estão lá na Constituição Federal. Beleza. Então, após todas as fases do processo legislativo, nós temos o quê? A criação de uma lei. Maravilha. Essa lei criada, ela entra no ordenamento jurídico. A lei criada, ela então entra no ordenamento jurídico. Beleza? Essa lei, ao entrar no ordenamento jurídico, presta atenção no que eu vou falar agora. Essa lei, quando ela entra no ordenamento jurídico, ela vai ficar dentro do ordenamento jurídico até o momento que uma outra lei vier e revogá-la. Professor, então quer dizer que se há uma criação de uma lei, essa lei ela entra no ordenamento jurídico. Se não vier uma outra lei para revogá-la, ela vai ficar lá? Vai. Ela vai ficar lá. Ela vai ficar lá. Diante dessa ideia, eu preciso que vocês entendam a regra. Diante dessa ideia, eu preciso que vocês entendam essa regra. Regra geral. Uma lei somente é revogada por outra lei. Olha a regra, presta atenção nessa regra, tá? Uma lei só é revogada por uma outra lei. Ou seja, galera, pode anotar no seu material. Lei revoga lei. Pode anotar? Lei revoga lei. Lei revoga lei. Então, após o processo legislativo, uma lei é criada, ela entra no ordenamento jurídico. Para que eu possa retirar essa lei do ordenamento jurídico, nós temos que ter uma outra lei. Ou seja, a regra. Lei revoga lei. Lei revoga lei. Essa é a regra. Mas nós sabemos que em tudo que há regra, há também, na maioria das vezes, exceção. E aqui não é diferente.
A regra é lei revoga lei, mas nós temos a exceção. E aí, se liguem na exceção, tá? Olha aí, ó. A exceção é justamente as leis temporárias e as leis excepcionais, tá? Lei temporária e lei excepcional. Professor, o que é uma lei temporária? O que é uma lei excepcional? Calma, vamos com calma, tá bom? O que eu preciso que você entenda neste momento? Processo legislativo cria a lei entra no ordenamento jurídico. Essa lei ela vai ficar lá no ordenamento jurídico até que uma outra lei venha e a revogue. Ou seja, lei revoga lei. É a regra. Só que dessa regra nós temos duas exceções, que é a lei temporária e a lei excepcional. Eu só preciso que você entenda isso agora. Daqui a pouco nós vamos estudar o que é lei temporária, o que é lei excepcional, e eu vou te mostrar por que elas são exceção a essa regra. Neste momento, eu só preciso que você entenda que a regra é lei revoga lei e que, excepcionalmente, essa regra não vale para a lei temporária e nem vale para a lei excepcional. Não vale. Tudo bem? Então, olha aí. Lei revoga lei, ok? E nós temos as exceções, que é a lei temporária e a lei excepcional. Beleza? Detalhe, presta atenção. Presta atenção. Decisão judicial revoga a lei? Decisão judicial revoga a lei? Costume revoga a lei? E aí? E a resposta, galera, é muito simples. Não. O que revoga uma lei? Uma outra lei. Lei revoga lei. Então, decisão judicial não revoga lei. Costume não revoga lei. Cuidado. É comum vir em prova falando assim, ó. A lei pode ser revogada pelo direito consuetudinário. Professor, mas que palavrão é esse? Calma. Direito consuetudinário é o direito baseado nos costumes. Então, presta atenção. O direito consuetudinário, que é aquele direito baseado nos costumes, não revoga a lei. Por quê? Porque costume não revoga a lei. Ok? O que revoga a lei? Uma outra lei. Lei revoga a lei. Lei revoga a lei. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos imaginar que nós temos uma lei no ordenamento jurídico e então é criada uma nova lei. Essa nova lei ela vai revogar aquela antiga lei. Tudo bem. Só que aí há algumas espécies de revogação e você tem que se atentar quanto a isso. Presta atenção. A lei nova ela pode revogar totalmente a lei antiga, ou a lei nova pode revogar parcialmente a lei antiga. Então, aqui eu tenho duas espécies de revogação. Eu posso ter uma revogação absoluta, ou também chamada de revogação total, ou então eu posso ter a chamada revogação parcial. Ok? E é justamente o que nós temos aqui. Ó. Nós temos a chamada revogação absoluta ou total, que também é conhecida como abrrogação. Revogação absoluta ou total, também chamada de abrrogação. E presta atenção, quando nós temos uma revogação absoluta, quando nós temos uma revogação total, quando ocorre a chamada abrrogação, a lei nova revoga totalmente a lei antiga. Revoga toda a lei antiga. Essa é a chamada revogação total, absoluta ou abrrogação. Mas também há a possibilidade da chamada revogação parcial, que também pode ser chamada de derrogação.
Nós temos a revogação parcial, que também pode ser chamada de derrogação. Olha só, essa revogação ela vai ocorrer quando a lei nova vai revogar parte da lei antiga. A lei nova revoga 5 artigos da lei antiga. A lei nova revoga 3 artigos da lei antiga. Essa é a revogação parcial, chamada também de derrogação. A lei nova vai revogar parcialmente a lei antiga. Por outro lado, nós temos, como eu já falei, a revogação total ou absoluta, também chamada de abrogação. A lei nova revoga toda a lei antiga. Toda a lei antiga. Tá bom? Aqui tem um macetezinho para você lembrar disso na hora da prova. E que macete é esse? Presta atenção. Quando nós estamos falando de absoluta ou total, olha aqui. De absoluta, você vai lembrar de abrogação. Olha aí. Tá? Aí na hora da prova você não erra. Se for absoluta, pode ser chamada de abrogação. A absoluta é de abrogação, tá? Por outro lado, a revogação, quando ela é parcial, tá bom? Quando ela é parcial, olha aí, o nome que se dá é a chamada derrogação. Derrogação. Ok? Perceba que aqui nós estamos falando do alcance da revogação. Quanto ao alcance da revogação, ela pode ser uma revogação absoluta, total ou abrogação, ou ela pode ser uma revogação parcial, também chamada de derrogação. Também chamada de derrogação. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Só que agora, nós vamos ver uma outra espécie, uma outra modalidade de revogação. Nós vamos ver a revogação agora quanto ao modo. Como é que essa revogação ela pode ser feita? Nós vimos a revogação quanto ao seu alcance. Absoluta, parcial. Agora, nós vamos ver quanto ao modo. Como é que essa revogação ela pode ser feita? Nós temos 3 possibilidades. A revogação ela pode ser uma revogação expressa, ela pode ser uma revogação tácita, ou ela pode ser uma revogação global. Então, quanto ao modo da revogação, a revogação pode ser expressa, tácita ou global. Vamos por partes. A revogação expressa. Um exemplo de revogação expressa, nós temos lá na Lei de Drogas, no artigo 75 da Lei 11.343 de 2006. O artigo 75 da nova Lei de Drogas fala assim, ó, revogam-se a Lei número 6368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei número 10.409, de 11 de janeiro de 2002. Por que essa é uma revogação expressa? Porque está expresso na nova lei, no artigo 75, a revogação das leis anteriores. Isso é uma revogação expressa. Então, quando é que vai ocorrer uma revogação expressa? Quando a lei nova trouxer expressamente escrito na lei nova que as leis anteriores estão revogadas. Isso é chamada revogação expressa. Quando a lei nova traz em seu texto expressamente escrito a revogação das leis anteriores. Ok? Isso é uma revogação expressa. Beleza. Só que essa revogação ela pode ser uma revogação tácita. Onde é que ela ocorre? Quando a lei nova ela é incompatível com a lei anterior. Quando a lei nova ela é incompatível com a lei anterior,
ocorre uma revogação tácita. Presta atenção. Na revogação tácita, a lei nova, ela não vai trazer escrito, ela não vai trazer expresso que a lei anterior está revogada, que a lei antiga está revogada. Não. Mesmo porque, né, galera? Se a lei nova trouxesse expressamente, não seria uma revogação tácita, seria uma revogação expressa. Então, na revogação tácita, acontece assim, ó, eu tenho uma lei antiga. E aí surge a lei nova. Essa lei nova, ela é incompatível com a lei anterior. Aí, tacitamente, a lei nova está revogando a lei anterior. Não faz menção expressa, mas tacitamente, por terem conteúdo incompatível uma com a outra, a lei nova revoga tacitamente a lei anterior. Essa é a revogação tácita. Essa é a revogação tácita. Tudo bem? Por fim, nós temos a chamada revogação global. A lei nova regula toda a matéria, tornando a lei anterior desnecessária. Olha aí. Olha aí. Na revogação global acontece assim, ó. Eu tenho uma lei anterior e aí surge a lei nova. Essa lei nova, ela vai cuidar de toda a matéria que a lei anterior já cuidava. Com isso, essa lei nova torna a lei anterior totalmente desnecessária. Para que eu vou ter duas leis com o mesmo conteúdo, com a mesma matéria? Não há necessidade. Então, eu vou dar preferência pela lei nova, revogando globalmente a lei anterior. Ok? Então, olha só. Aqui pode surgir uma pequena dúvida para você identificar a tácita da global. Porque a expressa não tem erro. A expressa vai vir expressamente, vai estar escrito. Beleza. Agora, a tácita e a global, o que você vai memorizar aí? Entender. Tácita, o conteúdo é incompatível. Então, o conteúdo da lei nova é incompatível com o conteúdo da lei anterior. Incompatibilidade. Na global, não tem incompatibilidade. Tudo bem? A lei nova regula toda a matéria da lei anterior. Por isso, a lei anterior ela se torna desnecessária. Pensa, não há necessidade de duas leis tratando do mesmo assunto. Não há necessidade. Tudo bem? Então, respira. Calma. Nós estamos falando de lei penal no tempo. Nós estamos falando de revogação. Essa revogação, que quanto ao alcance pode ser total ou parcial. Essa revogação, quanto ao modo, como é que essa revogação pode ser feita, pode ser realizada? Ela pode ser expressa, tácita ou global. Expressa, tácita ou global. Tranquilo? Maravilha? Show de bola. Pessoal, então, nós podemos seguir. Presta atenção. Agora, nós vamos entrar nesse tema aqui, ó. Conflito de leis penais no tempo. Conflito de leis penais no tempo. O que é isso? Você imaginar o seguinte. Imagina hoje. Hoje nós temos a Lei A em vigor. Hoje nós temos a Lei A em vigor. Só que daqui a um tempo, uma lei nova pode ser criada. Uma lei B ela é criada. E no momento que a lei B ela é criada, ela revoga a lei A. E aí começa a confusão. Qual lei eu vou utilizar? É a lei A ou a lei B? É a lei antiga ou a lei nova? É isso que nós vamos estudar a partir de agora. E eu preciso muito, muito da sua atenção. Eu vou com calma para que você possa entender cada um, passo a passo. Tudo bem? Então vem comigo.
Conflito de leis penais no tempo. Beleza. Nós temos que saber qual que é a regra. A regra diz o seguinte: aplica-se a lei vigente quando da prática da conduta. É o chamado, galera, cuidado com isso aqui, ó. Tempus regi actum. Tempus regi actum. Essa expressão pode vir na sua prova. E se vier, o que você tem que entender de tempus regi actum? Aplica-se a lei vigente quando da prática da conduta. É a regra. Então imagina que o indivíduo praticou uma conduta criminosa na data de hoje. Qual lei será aplicada? A lei vigente na data de hoje, pois foi hoje o momento que ele praticou a conduta. Pronto. Quando está assim, é tranquilo de enxergar. Não tem problema. Poxa, se ele praticou a conduta hoje, aplica-se a lei que está vigente hoje. Acabou o assunto. Beleza. Só que o problema ele vai surgir a partir do momento da seguinte situação. Ele praticou a conduta hoje, aplica-se a lei hoje. Tudo bem. Imagina que daqui 6 meses ele vai ser julgado. E no momento que ele for julgado, a lei não está mais vigente. Eu tenho uma outra lei. E agora? Qual lei será aplicada? Perceba que eu falei com vocês, esse exemplo é a chamada sucessão de leis no tempo. Como assim? Hoje, eu tenho a lei A. Mas daqui a 6 meses, eu tenho a lei B. Aconteceu uma sucessão de leis no tempo. Olha aí. Imagina que essa régua aqui é o tempo. Tá? À medida que o tempo passou, a lei A foi revogada e hoje é a lei B. Beleza? Então isso é sucessão de leis no tempo. Mas antes de você entender a sucessão de leis no tempo, você tem que fixar a sua ideia aqui, ó. O marco inicial é aqui. O marco inicial é aqui. Ou seja, aplica-se a lei vigente quando da prática da conduta. O indivíduo praticou a conduta, aplica-se a lei vigente na data que ele praticou a conduta. Pronto. Essa é a regra. Só que aí, novas situações podem surgir caso, no tempo, com o passar do tempo, nova lei entre em vigor. É a chamada sucessão de leis no tempo. Como resolver, então, o problema quando ocorre sucessão de leis no tempo? Porque se ocorre a sucessão de leis no tempo, eu vou ter um conflito de leis penais. Como resolver esse conflito, galera? É o que nós vamos ver a partir de agora. Mas eu preciso que você entenda. Esse conflito de leis no tempo, ele só vai surgir quando nós temos sucessão de leis no tempo. Porque se eu não tenho sucessão, se uma lei não foi modificada, não tem problema. Ou seja, aplica-se a lei vigente na data da prática da conduta. Mas quando ocorre aquela modificação, aí nós temos que parar e analisar. Analisar com base em quê? Vamos embora. Presta atenção. Olha lá. Primeiro, nós temos a chamada novatio legis incriminadora. Novatio legis incriminadora. Galera, eu particularmente não gosto desses termos em latim, não gosto, tá? Mas eu preciso expor esses termos para vocês, por quê? Porque são esses termos que serão utilizados na hora da sua prova. E para que você não seja induzido a erro, eu tenho que falar. Você tem que anotar e você tem que entender. Ok? Agora, o que é uma novatio legis incriminadora? Presta atenção. É a lei que tipifica como infrações penais
comportamentos até então considerados irrelevantes. Para resumir essa ideia aqui para vocês, galera. Novatio legis incriminadora é a nova lei que cria um crime. Essa nova lei, ela vai criar um crime que antes não existia. Ela vai criar um crime que não existia. Um determinado comportamento ele não era criminoso, não era considerado crime. Essa nova lei, chamada Novatio legis incriminadora, vai transformar esse comportamento, que até então não era considerado criminoso, em criminoso. Novatio legis incriminadora é a lei nova que cria um crime que não existia. Vocês estão lembrados quando eu falei, nós vimos, já estudamos, o princípio da anterioridade? Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Se hoje, ao final da aula, algum colega resolver sair na rua sem camisa, ele comete crime? Não. A conduta de andar sem camisa na rua é uma conduta criminosa? Não. Por que não? Porque esse comportamento não está em uma lei. A lei não está criminalizando este comportamento. Então, de acordo com o princípio da legalidade, só é crime aquele comportamento que está na lei. Se andar sem camisa na rua não está em nenhuma lei, não é crime. Mas imaginem que o legislador, então, acorde inspirado e crie este crime. Andar sem camisa na rua, pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Opa! Essa lei que criou esse crime é a chamada Novatio legis incriminadora. É uma lei nova que está tipificando uma conduta agora como criminosa, conduta essa que não era criminosa. Conduta esta que não era criminosa. Beleza? Então isso é a Novatio legis incriminadora. Tudo bem. Pensa comigo agora. Presta atenção. Uma lei que está criando um crime que antes não existia. Essa lei é uma lei benéfica? É uma lei que vai beneficiar o indivíduo? Ou é uma lei que vai prejudicar o indivíduo? E aí? Presta atenção. É uma lei nova. É uma lei nova. Essa lei nova ela está criando um crime que antes não existia. Beleza. Essa lei está criando um benefício ou está prejudicando o réu? Galera, claramente é uma lei que prejudica o réu. Se está criando um crime que antes não existia, claramente é uma lei que prejudica o réu. Ok? E eu te pergunto, essa lei pode retroagir? Essa lei, ela pode retroagir? Aí nós vamos ter que lembrar daquela regra que nós vimos um pouco lá atrás. A lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. A lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. Aí eu te pergunto, a Novatio legis incriminadora, ela pode retroagir? E a resposta é, claro que não. A Novatio legis incriminadora, ela não retroage. Por quê? Porque ela não está trazendo um benefício para o réu. Pelo contrário, ela está prejudicando o réu. Ok? Por isso, aqui, ó. Olha a regrinha aí, ó. Lei penal não retroage, exceção, salvo para beneficiar o réu. Então, perceba, a Novatio legis incriminadora, ela não retroage.
ela vai ser aplicada do momento que ela é criada para frente. Tá? Ela é aplicada do momento que ela é criada, a partir do momento que ela surge, para frente. Porque se ela está criando um crime que não existia, ela não está beneficiando o réu. Se ela não está beneficiando o réu, ela não poderá retroagir. Ela não poderá retroagir. Tranquilo? Então essa é a nossa primeira situação. Quando ocorrer sucessão de leis no tempo. A chamada novatio legis incriminadora. Ok? Seguindo, nós vamos ter a segunda situação, que é a chamada lei penal mais grave. Lei penal mais grave, que também pode ser chamada de lex gravio. Lei penal mais grave, que também pode ser chamada de lex gravio. O que é essa lei? Presta atenção. É aquela que, de qualquer modo, olha aqui, é aquela que, de qualquer modo, implicar tratamento mais rigoroso às condutas já classificadas como infrações penais. De novo, lei penal mais grave ou lex gravio é aquela que, de qualquer modo, implicar tratamento mais rigoroso às condutas já classificadas como infrações penais. Preste atenção aqui. A lex gravio é aquela lei que vai dar um tratamento mais rigoroso a um crime que já existe. Esse é o X da questão, presta atenção. A lex gravio é uma lei que vai dar um tratamento mais rigoroso a um crime que já existe. A novatio legis incriminadora é a lei que cria um novo crime. Olha a diferença. Cuidado aqui para não confundir os conceitos. Presta atenção. Novatio legis incriminadora é aquela lei nova que vai criar um crime que não existia. Já a lex gravio é aquela lei nova que vai dar um tratamento mais rigoroso a um crime que já existe, galera. Então pensa comigo. É uma lei que vai aumentar a pena, que vai criar uma qualificadora, que vai criar uma agravante, que vai criar uma causa de aumento de pena e assim por diante. Toda vez que for criada uma lei e essa lei der um tratamento mais rigoroso, seja qual for, não interessa. Se a lei nova der um tratamento mais rigoroso a um crime que já existe, é chamada lex gravio. Lex gravio. Eu trouxe aqui para vocês dois exemplos. Artigo 155, parágrafo 4º. Artigo 155, parágrafo 7º. Eu tenho aqui a criação de duas novas qualificadoras para o crime de furto. O crime de furto já existia. O crime de furto era um crime que já existia. A partir do momento que o legislador cria duas novas qualificadoras, perceba, o legislador está dando um tratamento mais rigoroso a um crime que já existia. Então, essa lei que criou essas duas qualificadoras, ela é chamada lex gravio. Ela é chamada lex gravio. Pois ela criou duas qualificadoras para um crime que já existia, ela está dando um tratamento mais rigoroso a um crime que já existia. Lex gravio. Lex gravio. Tá? E pensa comigo, mais uma vez,
O que é a lex gravior mesmo? O que é a lei penal mais grave? É aquela lei que vai dar um tratamento mais rigoroso a um crime que já existia. Eu te pergunto, se vai dar um tratamento mais rigoroso, essa lei vai beneficiar ou vai prejudicar o réu? Se vai dar um tratamento mais rigoroso a um crime que já existe, essa lei vai beneficiar ou vai prejudicar o réu? Galera, com certeza é uma lei que prejudica o réu. Então, se é uma lei que prejudica o réu, presta atenção, a lex gravior não retroage. A lex gravior não retroage. Por que ela não retroage? Porque ela não está trazendo nenhum benefício para o réu. Tá? Então, a lex gravior vai ser aplicada do momento da sua criação para frente. Do momento de sua criação para frente. Para frente. Tranquilo? Lex gravior, lei penal mais grave. O detalhe que eu quero que você entenda para não confundir. Novatio legis incriminadora. Nova lei incriminadora. Ela cria o crime. Cria o crime que não existia. A lex gravior, ela vai dar um tratamento mais rigoroso para o crime que já existia. Tá? Eu dei 2 exemplos aqui para vocês. 2 qualificadoras que foram criadas para o crime de furto. Beleza? Tranquilo? Maravilha. A próxima situação, galera, é o chamado abolicio crimes. O abolicio crimes, eu gostaria que você fizesse um asterisco no abolicio crimes. Cuidado com abolicio crimes. Professor, por que cuidado com abolicio crimes? Porque o abolicio crimes ele está expresso no Código Penal. O abolicio crimes está expresso no artigo 2º do Código Penal. Antes da gente se debruçar sobre a previsão legal, eu preciso de informar para vocês o que é o abolicio crimes. Olha lá, é a nova lei que exclui do âmbito do direito penal um fato considerado criminoso. O abolicio crimes, então, é a nova lei que exclui do âmbito do direito penal um fato até então considerado criminoso. Meu povo maravilhoso, o abolicio crimes é aquela lei que vai excluir um crime. O abolicio crimes é aquela lei que vai retirar do âmbito penal uma conduta criminosa. Para que você possa entender, eu vou dar um exemplo absurdo, mas para que você possa enxergar. Imagine que hoje fosse criada uma lei que dissesse que matar alguém não é mais crime. Essa lei que diz que matar alguém não é mais crime, essa lei é chamada abolicio crimes. Ela está abolindo um crime. Estou dando um exemplo bem para que você possa entender. Tá bom? Então, abolicio crimes é a nova lei que vai excluir do âmbito criminal uma conduta criminosa. É aquela lei que vai excluir um crime. É aquela lei que vai excluir um crime. E eu disse para vocês tomarem cuidado porque vem expresso no Código Penal. Está expresso no artigo 2º do Código Penal. Perceba, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Tá? Isso é o abolicio crimes. Exclui um crime do ordenamento jurídico. Está no artigo 2º do Código Penal. Beleza. Agora, olha só.
Se aconteceu o abolício crimes, qual é o resultado do abolício crimes? Vou melhorar a pergunta. Qual é a natureza jurídica do abolício crimes? Qual é? Se aconteceu o abolício crimes, o que o réu tem de benefício? O que o indivíduo tem de benefício? Presta atenção aqui agora. Olha aqui, ó. Natureza jurídica. Galera, o abolício crimes, ó, é causa extintiva da punibilidade. Está lá no artigo 107, inciso 3º do Código Penal. Então, o abolício crimes é uma causa extintiva da punibilidade. Causa extintiva da punibilidade. Ou seja, se acontecer o abolício crimes, se ocorrer, se for criada uma lei que retira do ordenamento jurídico uma conduta até então considerada criminosa, o Estado não pode mais punir aquele indivíduo pelaquela conduta. Por quê? Porque a conduta deixou de ser criminosa. Se a conduta deixou de ser criminosa, como é que o Estado vai punir? Não tem jeito. Não tem possibilidade. O Estado não consegue punir. Por quê? Porque aquela conduta deixou de ser crime. Por isso que o abolício crimes é uma causa extintiva da punibilidade. Ok? Agora, um detalhe que não cai em provas, não. Esse detalhe que eu vou falar aqui para vocês não cai em prova, não. Despenca. Então, presta atenção agora. Qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Galera, são os efeitos do abolício crimes. Os efeitos do abolício crimes são 2 efeitos. Presta atenção. Primeiro, olha aqui, ó. Primeiro, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Olha aqui. Cessando, em virtude dela, a execução. Primeiro efeito. Olha lá. Primeiro efeito. Cessa a execução. Que execução? A execução da pena. Primeiro efeito. Se acontecer o abolício crimes, imediatamente cessa a execução da pena. Então imagina comigo. Imagina que o Mévio ele foi condenado pelo crime de roubo. Ele foi condenado a 6 anos pelo crime de roubo. Ele então iniciou o cumprimento da sua pena. Ele iniciou o cumprimento da pena. 2 meses depois que ele iniciou o cumprimento da pena, vem uma lei nova e estabelece que o crime de roubo não é mais crime. Olha aí. Aconteceu o abolício crimes. Olha só. Ele foi preso pelo crime de roubo, foi processado, julgado, condenado, estava lá cumprindo a pena. Só que uma lei nova veio e disse que aquele crime não é mais crime. Imediatamente cessa a execução da pena. Galera, a pena deixa de existir. Se o fato que gerou a pena não existe mais, como é que a pena vai existir? É justamente o que nós temos no primeiro efeito. Cessa a execução da pena. O Mévio deverá ser colocado em liberdade imediatamente. O Mévio deverá ser colocado em liberdade
imediatamente. Pronto, acabou. Por quê? Porque o primeiro efeito do abolitio criminis faz cessar a execução da pena. Mas aí, presta atenção agora. É o segundo efeito que eu quero que você fique mais atento ainda. Faz cessar os efeitos penais. Faz cessar os efeitos penais, galera. O que eu quero que você preste muita atenção é isso aqui, ó. O abolitio criminis, segundo efeito, faz cessa os efeitos penais da sentença condenatória. Galera, isso cai demais nas provas. Presta muita atenção nisso aqui. O abolitio criminis faz cessar os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, o indivíduo não pode ser considerado reincidente, não pode ser considerado de maus antecedentes. O fato deixou de existir. Mas, anota no seu caderno, os efeitos civis são mantidos. Isso é que é o TOD. Estou te entregando o TOD, a dica, o todinho. Os efeitos penais cessam, vai embora. Mas os efeitos civis são mantidos. O abolitio criminis não faz cessar os efeitos civis. Não faz. E aí eu vou te dar um exemplo aqui para que você possa entender isso aqui. Olha só. Imagina o Mévio. Ele foi condenado a 6 anos pelo crime de roubo. E além de condenado a uma pena privativa de liberdade, ele foi condenado a indenizar a vítima no valor de R$2.000. Olha só, ele foi condenado, ele foi processado, julgado, condenado. 6 anos pelo 157, que é o roubo, e ainda o juiz estabeleceu indenização de R$2.000 para ele pagar para a vítima. Professor, peraí. O juiz criminal, ele pode estabelecer essa indenização? Claro que pode. Na própria sentença criminal, o juiz ele já pode estabelecer o valor mínimo de indenização para a vítima? Pode. Pode. Tudo bem? Então, olha aí. 6 anos de pena privativa de liberdade, R$2.000 de indenização. Beleza. O Mévio, então, começou a cumprir a pena. 2 meses depois, o que aconteceu? Abolitio criminis. Uma lei nova veio e retirou do ordenamento jurídico o artigo 157, o crime de roubo. Galera, se isso aconteceu, olha isso aqui, ó. Isso aqui vai embora. Isso aqui vai embora. Por quê? Porque o abolitio criminis faz cessar os efeitos penais da sentença condenatória. Os efeitos penais da sentença condenatória vai embora. Tchau. Agora, a obrigação de indenizar a vítima em R$2.000, essa obrigação permanece. Essa obrigação permanece. O abolitio criminis não apaga a indenização. O abolitio criminis não faz cessar os efeitos civis da sentença condenatória. Galera, anota isso, presta muita atenção nisso que eu estou falando.
E isso cai muito em prova e quando cai o aluno é induzido a erro. Muito cuidado com isso, tá? O abolitio criminis faz cessar os efeitos penais da sentença condenatória. Os efeitos civis eles são mantidos. Ok? Detalhe. Abolitio criminis está retirando do ordenamento jurídico um crime. O abolitio criminis está retirando do ordenamento jurídico uma conduta que era criminosa. Deixa eu te perguntar. Isso está beneficiando ou está prejudicando o agente? O abolitio criminis é uma lei que beneficia ou que prejudica o agente? Galera, lógico e evidente. O abolitio criminis é uma lei que está beneficiando o indivíduo. Por quê? Porque uma conduta que era criminosa está deixando de existir. Então nós temos aqui uma lei benéfica. E o que acontece com a lei benéfica mesmo, galera? Olha lá. O abolitio criminis vai retroagir. O abolitio criminis deve retroagir, tá? O abolitio criminis, ele vai retroagir. Por que que o abolitio criminis vai retroagir? Porque ele está trazendo um benefício do indivíduo. E nós sabemos qual é a regra. A lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. Salvo em benefício do réu. Ok? Beleza? Vou deixar aqui para vocês aquele recadinho, tá? Aquele recadinho. Antes de ser bom, você terá que ser constante. Então tenha constância nos seus objetivos, tenha constância nos seus estudos, para que você possa alcançar o seu sucesso, o seu objetivo. Beleza? Galera, muito obrigado. Espero que eu tenha contribuído, tá, com vocês, com essa parte da matéria. E lógico e evidente, se ficou qualquer dúvida, manda aqui para mim, que eu terei um prazer muito grande de responder a todos vocês. Beleza? No mais, a gente se vê na próxima aula. Valeu! Tchau!